Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graças a Deus estamos de volta. Vamos continuar nossa meditação em João 20, versículo 17. Nós estamos falando da ressurreição de Jesus. Isso significa que Jesus, a ressurreição, a palavra ressurreição significa que o corpo da pessoa, o corpo sepultado, esse mesmo corpo voltará à vida. Esse mesmo corpo. Porque eu sou corpo e alma, ou espírito. Se você fizer diferença entre alma e espírito, então você pode dizer, eu sou corpo, alma e espírito. Tem gente que faz essa diferenciação entre alma e espírito. Tem gente que entende que alma é o mesmo que espírito. Na Bíblia, às vezes apresenta alma e espírito sendo a mesma coisa. Tem gente que diz que alma é diferente de espírito. É um assunto polêmico. Tudo bem. Mas quando a pessoa morre, o espírito volta a Deus. O corpo vai para o pó. Esse mesmo corpo que foi para o pó, ele será ressuscitado. Você diz, e o corpo que foi cremado? Não importa. Isso não importa, não faz diferença. Não faz a menor diferença. É o mesmo, a identidade da pessoa é a mesma. Aquele espírito não vai assumir outro corpo. Aquela alma não vai assumir outro corpo. Seja uma criança que vai nascer, nada disso. Nada disso. Aquele espírito que fica com Deus está esperando, aguardando o dia da ressurreição do corpo, porque então de novo vai estar a personalidade completa, corpo e alma, o corpo e espírito, não importa como a gente vê alma e espírito. Então a ressurreição é isso. Nós paramos no versículo 17 do capítulo 20 de João. Vou ler, versículo 17. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhe, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Tá bom. Que dia que Maria Madalena viu Jesus ressuscitado? No primeiro dia da semana. Esse primeiro dia da semana passou a ter um nome latino. Domingo. Domingo é um nome latino, que significa dia do Senhor. Esse é o significado da palavra domingo, dia do Senhor. Só dois nomes, em português, só dois nomes dos dias da semana que são nomes, né? Porque é sábado e domingo. Porque segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira não são nomes, uma definição. Mas o sétimo dia, sábado, e o primeiro dia, domingo, são dias que têm nomes, porque são significativos. E Maria Madalena foi a primeira mulher ou a primeira pessoa com quem Jesus falou depois de ressuscitado. Ela não o reconheceu como não reconheceu os anjos, mas ela não sentiu medo nem dos anjos e nem de Jesus ressurreto. Ela pensou que fosse uma pessoa normal. Sabe, nós na vida eterna, na vida eterna, nós não ficaremos como alguém diz, como os anjinhos voando para lá e para cá. Não é assim. Isso aí são
preconceitos que estão arraigados nos corações. Isso aí, quem falou isso? É preciso estudar muito a Bíblia para a gente compreender um pouco como será a vida eterna. A vida eterna é uma coisa maravilhosa, meus queridos. A vida eterna é uma coisa extraordinariamente maravilhosa. É assim, vamos dizer, é incomparavelmente melhor do que esta vida. Mesmo aquele homem, ou aquela família, né? Falo homem num certo sentido, mesmo aquele homem que tem uma vida regalada, uma vida perfeita, uma vida magnífica, maravilhosa na terra, não se compara a vida dele com a vida que nós vamos ter na eternidade com Jesus na nova terra. Não tem comparação. Foi Deus que preparou isso, está tudo preparado. Isso está preparado para nós. Deus aguarda um momento que vai pôr um fim no tempo, nesse modo de vida terreno, para reiniciar, retomar a eternidade agora com Ele na eternidade. Contudo, tem um problema sério que ninguém está querendo considerar, que é a existência do inferno, do diabo e seus anjos, do abismo, que também é horrível, e que Jesus disse: olha, eu vim justamente para livrar vocês dessa condenação. Quem crer e for batizado será salvo do inferno. E essa salvação tem que ser antes da morte. Depois da morte não se faz mais nada. Enquanto está vivo, tem saída. Depois que atravessou para lá, aí já definiu, é definitivo, né? Tá bom. Ela conversou com Jesus. Quando Jesus disse o nome dela, ela o reconheceu. Isso aconteceu outra vez também no caminho de Emaús. Jesus conversou com seus discípulos um tempão, não se sabe quanto, talvez horas, até chegar na casa onde eles estavam indo. E eles escutaram a dissertação que Jesus fez sobre tudo isso, sobre a morte, a ressurreição, sobre a necessidade de acontecer tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém, mas eles não perceberam que era Jesus que caminhava com eles. Não tiveram o tino, por exemplo, de perguntar: qual é o seu nome? Não. Mas enquanto eles caminhavam, escutavam a conversa de Jesus ressurreto, diz que o coração deles queimava, mas eles não se aperceberam que estava acontecendo alguma coisa com eles. Eles só foram perceber quando Jesus entrou na casa deles, entrou com eles, e quando Jesus foi dar graças pelo alimento. É uma coisa assim, as coisas de Deus, nós temos que estar atentos a elas, porque as coisas de Deus não são naturais e não têm regras. Deus conhece as regras. Ou nós confiamos nele ou não confiamos. Muito bem, eu quero voltar ao nosso texto. Maria Madalena anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou a eles tudo o que aconteceu. Contou a eles como que aconteceu. Eu vi o Senhor. Ele ressuscitado. Eu vi. Isso é um testemunho. Isso é um testemunho. Esse é um testemunho. Eu quero que você lembre bem dessa palavra. Isso é um testemunho. Se fosse uma única testemunha, você poderia dizer: não tem valor. A própria Bíblia diz: uma testemunha só não pode depor contra um homem. 2 testemunhas podem. Uma só não. Tem que verificar melhor. Então, isso aqui é uma testemunha. Maria Madalena. Ao cair da tarde daquele dia, preste atenção no que eu estou lendo. Ao cair da tarde, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Então eu quero parar um pouquinho, não vou ler o resto do versículo. Era o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Jesus. Esse dia foi importante para
a igreja. O primeiro dia da semana, o dia que Jesus venceu, rompeu a morte. Não foi o dia que ele descansou, foi o dia que ele rompeu a morte. Os grilhões da morte foram quebrados. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Está entendendo o significado desse primeiro dia da semana? Não é o último, o final, é o primeiro, o mais importante. Primeiro para Deus. Tem esse significado. E Jesus ressuscitou e apareceu no primeiro dia da semana. Aliás, era o dia de Pentecostes também, você sabe disso. Quem faz as contas bíblicas sabe disso. Muito bem, agora vamos ler todo o versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. As portas estavam trancadas. Eu não acredito que as portas estivessem trancadas porque, vamos trancar as portas para que... nada disso. Só tinha uma coisa. Vamos trancar as portas que nós estamos morrendo de medo. Nós estamos com medo, vamos trancar as portas. Tranca tudo, tranca as janelas. Você está pensando que eles estavam... nossa, tudo bem. Eles estavam desesperados, morrendo de medo, trancadas as portas da casa onde eles estavam, os discípulos reunidos com medo dos judeus. Está aqui, claramente, com medo dos judeus, morrendo de medo. Os discípulos, Pedro, João, André, Tiago, todos eles, morrendo de medo. Tranca tudo. Que nós pensamos que nós temos medo, nós somos fracos. Por que eu não sou como Pedro? Por que eu não sou como João? Por que eu não sou como Tiago? Eles passaram muito medo, enquanto eles não ficaram cheios do Espírito Santo, de acordo com Atos capítulo 2, enquanto eles não foram batizados com o Espírito Santo, de tal maneira que eles puderam falar línguas estranhas, vieram com as línguas, foram batizados, o Espírito Santo veio como línguas de fogo em cima deles, um vento impetuoso. Enquanto não aconteceu isso, eles não foram mudados. Não foram mudados. Eles eram acovardados, eles eram. Deus usa não os grandões da terra, Ele usa os improváveis e os transforma em homens, os mais importantes da face da terra. Isso é importante a gente saber, porque muitas vezes a gente olha para alguém e diz: mas essa pessoa, quem é ele? Olha, eu quero te dizer, às vezes uma senhora que não sabe ler direito, uma senhora que frequenta a igreja, ela não é importante, você não dá importância para ela. Às vezes aquela mulher é aquela que passa 2, 3 horas de joelhos, orando até por você, orando pela cidade inteira. Essa pessoa diante de Deus, sabe, diante de Deus, a gente fica julgando a aparência. Jesus disse: não julgue a aparência, não faça isso. Deus não vê a aparência, não faça isso. E Deus também olha para mim, Ele vê, não é o que você está vendo, estou uma camisa bonitinha, estou aqui com gravata, não sei o que, um paletó. Deus não está olhando para isso. E aquela pessoa que não pode comprar uma camisa nova, hein? Ele é menos importante? Para nós é, né? Para nós é. E aquela pessoa que não pode comprar um perfume é menos importante? Para nós não é verdade? Não. Esses homens aqui eram fracos. Jesus poderia ter dito para eles: vocês não valem nada, vocês são uns fracotes, vocês são uns covardes. O que é isso? Vocês não são homens, não? Jesus entrou, portas fechadas, Jesus entrou. Isso aí é uma coisa fantástica. Fantástica. Jesus entra. E eles com certeza quase morreram de medo. E Jesus disse: paz
seja convosco. Esse é o nosso Senhor e Salvador. Paz seja convosco, querido. Na sua casa agora, eu digo as mesmas palavras. Paz seja com você. Paz seja com a sua casa. Paz seja com a sua família. Eu vou terminar o programa hoje falando isso desse jeito. Não vou orar. Eu vou dizer essas palavras de Jesus. Paz seja convosco. São palavras de Jesus. Elas vão no seu coração. Paz seja convosco. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos